Hélio do Amparo, o atacante letal que aterrorizou o Rio, 1957-1965. Existe um tipo de atacante que não precisa de floreios para ser eficiente. Um tipo de jogador que não depende de dribles elaborados ou jogadas ensaiadas. Um predador silencioso que espera o momento certo, que se posiciona no lugar exato, que finaliza com uma frieza que arrepia. Hélio do Amparo foi esse tipo de atacante. Um goleador nato que transformou a área adversária em seu território de caça, que aterrorizou goleiros por quase uma década, que fez de São Januário o palco de suas execuções precisas. O futebol brasileiro sempre foi pródigo em revelar atacantes geniais. Desde os primórdios do esporte no país, centroavantes e pontas fizeram a alegria das torcidas com seus gols espetaculares. Mas entre os mais celebrados e os completamente esquecidos, existe uma categoria intermediária. Os artilheiros eficientes que, por diversas razões, não alcançaram a fama que mereciam. Hélio do Amparo pertence a essa categoria. Um homem que fez gols importantes, que decidiu jogos cruciais, mas cujo nome hoje ecoa apenas nas memórias dos mais antigos. Chegando ao Vasco da Gama em 1957, Hélio do Amparo encontrou um clube que buscava reconstrução. Os anos dourados do Expresso da Vitória haviam ficado para trás, e uma nova geração precisava assumir a responsabilidade de manter o Vasco entre os grandes. Hélio chegou disposto a fazer parte dessa nova história, a contribuir com seus gols para as conquistas que viriam. E não demorou para mostrar que tinha o que era preciso. O que diferenciava Hélio do Amparo de outros atacantes era sua inteligência posicional. Ele não era o jogador mais rápido, não tinha o drible mais desconcertante, não possuía o chute mais potente, mas sabia exatamente onde estar em cada momento do jogo. Antecipava os cruzamentos, percebia os espaços que se abriam, posicionava-se para receber passes que outros nem imaginavam que viriam. Quando a bola chegava, ele já estava pronto para finalizá-la. Os primeiros gols com a camisa vascaína vieram naturalmente. Hélio não forçava as jogadas, não buscava o protagonismo desnecessário. Deixava o jogo fluir, esperava as oportunidades e, quando elas surgiam, não desperdiçava. A torcida de São Januário começou a perceber que tinha um artilheiro diferente, alguém que não precisava de muitas chances para ser decisivo. Uma bola bem colocada era suficiente para Hélio balançar as redes. A década de 60 foi o período de maior produtividade de Hélio no Vasco. Ele se tornou referência no ataque, o jogador para quem os meias buscavam quando precisavam de um gol. Sua presença na área era intimidadora para os defensores adversários que sabiam que qualquer vacilo seria punido. Hélio não perdoava, não hesitava, não falhava nos momentos decisivos. Era um executor de precisão cirúrgica. São Januário testemunhou dezenas de gols de Hélio do Amparo. Gols de todos os tipos, de todas as formas, em todas as situações. Gols de cabeça aproveitando cruzamentos perfeitos. Gols de primeira após tabelas rápidas. Gols de oportunismo quando a bola sobrava na área. Cada gol era celebrado pela torcida que aprendia a confiar em seu atacante, que sabia que ele estaria lá quando precisassem dele. Os clássicos cariocas eram palco especial para as atuações de Hélio. Contra os rivais, a pressão era maior, a marcação era mais dura, os espaços eram menores. Mas Hélio parecia crescer nesses jogos. Encontrava brechas onde parecia não haver, finalizava com a calma de quem estava em um treino. Os goleiros adversários aprenderam a temê-lo, a redobrar a atenção quando ele estava na área, a esperar o inesperado. A parceria de Hélio com os meias do Vasco era fundamental para seu sucesso. Jogadores criativos como Alcir forneciam as bolas de que ele precisava, os passes que o colocavam em posição de finalização. Era uma simbiose perfeita. Os meias criavam, Hélio concluía.
Essa combinação rendeu muitos gols, muitas vitórias, muitas alegrias para a torcida vascaína. O estilo de Eli do Amparo era de uma eficiência admirável. Ele não precisava de muitos toques na bola, não buscava jogadas individuais elaboradas. Sua função era clara: estar no lugar certo e finalizar com precisão. E ele cumpria essa função com uma regularidade impressionante. Temporada após temporada, os gols vinham, as defesas adversárias sofriam, a torcida celebrava. Os treinos de Eli eram focados em aperfeiçoar o que ele fazia de melhor: finalizar. Horas e horas praticando chutes de todas as distâncias, de todos os ângulos, com todos os tipos de bola. Repetição incansável, até que cada movimento se tornasse automático, até que finalizar se tornasse tão natural quanto respirar. Essa dedicação ao aperfeiçoamento era o segredo de sua consistência. As tardes em São Januário ganhavam emoção especial quando Eli estava em campo. A torcida acompanhava cada movimento seu, cada posicionamento, cada preparação para o bote final. Havia uma expectativa no ar sempre que a bola se aproximava da área adversária, uma certeza de que algo poderia acontecer. E frequentemente acontecia. O grito de gol ecoava pelas arquibancadas e ele corria para celebrar mais uma conquista. O futebol da época era muito diferente do que conhecemos hoje. Os campos eram mais irregulares, as bolas eram mais pesadas, a marcação era mais violenta. Atacantes precisavam ser resistentes, precisavam suportar pancadas, precisavam continuar funcionando mesmo quando machucados. Eli tinha essa resiliência. Levantava-se após cada entrada dura, sacudia a poeira e voltava a se posicionar para o próximo ataque. A presença de Eli do Amparo no elenco vascaíno elevava o nível de todo o time. Os defensores treinavam mais, sabendo que enfrentariam um finalizador implacável. Os meias se esforçavam para criar jogadas dignas de seu atacante. Os próprios companheiros de ataque se beneficiavam, pois a atenção que Eli atraía abria espaços para os outros. Era um jogador que melhorava todos ao seu redor. Os números de Eli no Vasco são impressionantes para qualquer época. Gols em clássicos, gols em decisões, gols em momentos cruciais. Ele não era apenas um artilheiro comum, era um atacante decisivo, alguém que fazia a diferença quando mais importava. Cada temporada trazia novas marcas, novos recordes pessoais, novas provas de sua qualidade. Mas assim como outros jogadores de sua geração, Eli do Amparo foi gradualmente sendo esquecido pelo grande público. As décadas passaram, novas gerações de torcedores surgiram, novos ídolos ocuparam o imaginário vascaíno. O nome de Eli foi ficando restrito às conversas dos mais antigos, às memórias daqueles que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Um artilheiro tão eficiente merecia destino melhor. Quando deixou o Vasco em 1965, Eli do Amparo encerrou um ciclo de 8 anos de muitos gols e muitas alegrias. 8 anos aterrorizando as defesas do Rio de Janeiro. 8 anos fazendo a torcida de São Januário celebrar. Era um legado considerável, uma contribuição significativa para a história do clube. Mas o tempo, impiedoso, foi apagando essas memórias. Resgatar a história de Eli do Amparo é um ato de reconhecimento. É admitir que o Vasco teve em seu elenco um dos atacantes mais eficientes de sua época, um goleador nato que fez adversários tremerem. É lembrar que a história do clube é feita não apenas de títulos e conquistas, mas de jogadores que dedicaram suas carreiras à camisa cruz-maltina. Para os torcedores mais jovens, conhecer Eli do Amparo é conhecer uma parte importante da tradição vascaína de grandes atacantes. Antes de Dinamite, antes de Romário, antes dos artilheiros mais recentes, houve jogadores como Eli que pavimentaram o caminho, que estabeleceram padrões, que criaram a cultura de excelência ofensiva que o Vasco sempre prezou.
O legado de L do Amparo permanece vivo em cada atacante vascaíno que entra em campo buscando o gol. Ele representa a essência do que um centroavante deve ser: objetivo, posicionado, letal. Não são necessários floreios quando se tem a capacidade de finalizar com precisão. Ele provou isso durante 8 anos em São Januário, e seu exemplo continua válido até hoje. Hoje, quando lembramos dos grandes atacantes da história do Vasco, Eli do Amparo merece seu lugar nessa galeria. Não como uma nota de rodapé, não como uma curiosidade histórica, mas como um dos artilheiros que verdadeiramente fizeram diferença. Ele aterrorizou o Rio de Janeiro com seus gols, fez goleiros perderem noites de sono, fez torcedores adversários temerem cada vez que ele entrava em campo. Esse é o legado de um verdadeiro goleador, de um atacante que entendia sua missão e a cumpria com excelência. L do Amparo, o artilheiro silencioso que o Vasco não deveria esquecer.